Glória a Deus. Seja bem-vinda. Pode, como diz, está gravando, né? Pode começar, pode liberar. Eu sei que o Senhor tem falado muito. Essa semana foi uma semana de bastante intensa nesse sentido, né? Teve alguns irmãos, algumas palavras relacionadas a isso que nós estamos vivendo, o tempo do engano, e como é sutil esse tempo do engano, né? Mas seja bem-vinda e fique à Amém. vontade. E, assim, não importa o tempo, depois a gente pode abrir aí para que haja tempos de perguntas, respostas, o tempo que você quiser e tiver. Amém. Obrigada, P. Novamente, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estava orando aqui antes, até pensei, a P, eu falei, meu Deus, será que ele esqueceu de mim? Porque eu não pude participar na quinta-feira, né? Eu tive imprevisto, eu até peço desculpas porque eu tinha me comprometido. E aí, como passou o tempo, eu falei assim, gente, será que esqueceu de mim? Aí eu já fui sair. Aí foi quando eu voltei e deu toda essa confusão aí. Mas glória a Deus, não esqueceram de mim. Vamos lá, gente. Na aula passada, nós conversamos sobre a estrutura complexa e misteriosa da alma, né? É evidente algo, só passamos pela superfície, não que eu saiba muito sobre isso, mas porque, conforme eu disse na outra sessão, eu creio que terão coisas que nós só saberemos na glória. E não tem como a gente esgotar, a gente exaurir esse conteúdo e que nós estejamos sempre buscando no Senhor revelação, direção, ensino, porque são mistérios mesmo do Pai. E nós falamos sobre essa possibilidade incrível e assustadora da alma, dela se fragmentar, dela ficar presa em dimensões, criar mecanismos de defesa, desenvolver mecanismos de defesa ainda tão robustos e tão profundos que nós podemos chamar de personalidades emocionais. Por que personalidades emocionais? Porque muitas vezes elas acabam tomando, se apropriando do nosso próprio eu de uma maneira tão intensa que a pessoa ela até sente que perdeu o controle. E vejam bem, aqui nós ainda não entramos na dimensão da interferência de espíritos malignos, mas da plataforma e da estrutura em que esses espíritos malignos, que são oportunistas e são parasitas, eles conseguem, a partir disso, se infiltrar, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela desenvolve uma personalidade emocional, uma PE, por causa de uma fragmentação de ira, e esse foi um exemplo que eu dei. Então, quando alguma coisa acontece que ela sente frustrada, que ela ficou decepcionada, o objetivo não foi alcançado, porque a emoção da ira, ela tem essa função. A emoção, ela é sempre um indicador. Então, a ira é um indicador que um limite está sendo transgredido, ou que uma injustiça está acontecendo. Então, ela é um indicador, ela tem essa função. Então, tem um obstáculo para o meu objetivo também. A ira pode vir por conta disso. Eu quero chegar em tal destino e eu encontro um obstáculo, e por conta disso eu posso sentir um desconforto. E, bom, a ira pode surgir disso aí. Mas algumas situações de frustração em algumas pessoas podem se tornar um gatilho se ela tem uma personalidade emocional da ira, e aí essa personalidade emocional se levanta e a pessoa age de uma forma completamente desproporcional, fala o que dá na telha, algumas pessoas começam a destruir tudo, é como se ela ficasse incontrolável, né? E aí o inimigo se aproveita disso e realmente começa a colocar as suas sugestões ou se acoplar, a se conectar a essa pessoa e começar a também usar essa pessoa como um fantoche, né? Então, olha a seriedade disso, dessas fragmentações da alma. Falamos também sobre a questão dos projetos infantis que podem surgir diante de um trauma ou então crenças distorcidas da realidade por causa de um lar disfuncional ou até mesmo as crenças
distorcidas que os nossos pais ou pessoas de importância ou que convivem com a gente têm, que vão sendo repetidas e a gente vai absorvendo e vamos tomando como núcleo da nossa identidade, e várias decisões podem ser tomadas a partir dessa crença. Eu dei o exemplo da pessoa que escuta, da moça que escuta da mãe. Você tá vendo o que está acontecendo comigo aqui? Por eu não trabalhar, acaba que eu não tenho a minha liberdade, eu não faço o que eu quero, trabalhe muito. Você vê como seu pai, ele acaba é, se aproveitando dessa situação, ele manda em tudo aqui nesta casa, eu não tenho voz nesta casa, então minha filha trabalhe muito, seja muito independente para nenhum homem mandar em você. Aí está uma crença nuclear. E a pessoa ela vai trabalhando e tomando decisões em cima disso. Então, eu queria fazer uma retrospectiva bem breve do que nós conversamos, para a gente dar continuidade, né? Darmos continuidade, até para a gente entender, então, assim, a importância de esse primeiro sistema em que nós nascemos, em que nós somos inseridos, que é a instância da família. A criança, ela é essencialmente narcisista. A criança, ela é essencialmente egocêntrica. Ela não tem ainda uma estrutura de personalidade robusto. Você vê que quando um potrinho nasce, quando um filhotinho nasce, ele rapidamente ele já está andando, é extremamente instintivo, já está ali começando, tendo aqueles rudimentos de caça. Então, você vê que rapidamente ele já está se movendo no mundo com certa autonomia e independência. O Senhor não fez da mesma forma com nós, humanos. O desenvolvimento humano, ele é extremamente complexo e ele passa por etapas de desenvolvimento e por muito tempo nós somos completamente dependentes dos nossos pais. E é muito interessante nós pensarmos aqui no conhecimento, a gente fala do conhecimento da semiótica, que é o quê? O simbolismo. O ser humano, ele é extremamente simbólico. Não à toa, o Senhor usa muito analogias, metáforas, para poder se comunicar conosco. Existem partes do nosso cérebro que processam muito melhor uma metáfora. Às vezes a gente não está entendendo um conceito, não está entendendo uma explicação, e alguém usa uma metáfora, e a partir dessa metáfora, a partir desse símbolo, a gente consegue absorver um conceito com mais facilidade. E por que que eu estou falando isso da semiótica? Vamos entender a estrutura de família que Deus criou. Ele cria o homem e ele cria a mulher. E até mesmo no jardim, a gente observa as diferenças simbólicas entre o homem e a mulher. O jardim, o homem, ele foi criado fora do jardim e depois ele foi colocado dentro. Então Deus faz fora e coloca dentro. A mulher, ela já foi criada dentro do jardim. O homem, ele foi feito a partir do pó, da terra, e que Deus vai lá, molda na terra e ele sopra. E a mulher foi criada da costelinha, aqui, da carne, embaixo do braço. Quando o Senhor cria o homem, ele passa todas as regras e as direções. Quando o Senhor traz a mulher à existência, que vem de parte do homem, todas as regras já estão implementadas. Então, quando a gente pensa nisso, né? Olha só, qual é o sentido, até mesmo simbólico, do homem ter sido feito da terra? Você vê que o homem, ele realmente precisa ser aquele que tem mais o pé no chão, mais estrutura. O homem gosta homem masculino, que funciona dentro da dinâmica masculina que Deus estruturou. Ele vai ter aquele perfil de querer caçar, de querer buscar, de conquistar. Então eu vejo, por exemplo, o meu esposo. Meu esposo faz coleção de faca, ele gosta de acampar. E aí fica os mosquitos lá do lado dele, ele não se importa. O banheiro dele é uma pá.
Gente, pelo amor de Deus, ele acha o máximo. Ele acha o máximo ir pro meio da selva, onde ele comprou um java-porco. Ele soltou, eu não sabia nem que existia um java-porco, é uma mistura de javali com porco. Isso é uma grande novidade para mim. Ele comprou, soltou o java-porco na mata e saiu correndo atrás do java-porco para caçar. Agora imagina eu, se eu vou fazer um negócio desse. Não vou fazer um negócio desse. Pelo amor de Deus, tentando fazer fogo, pega pedra, pega lá o palitinho, eu não sei como é que faz fogo. Aí vai lá, lasca um negócio no outro para surgir. E eu tô fazendo o quê, gente? Eu tô aqui em casa. Tô cuidando das minhas coisas aqui em casa, tô lendo um livro, tô tomando meu café, tranquilo. Tô botando a roupa na máquina para lavar. Então, assim, o homem, ele tem essa questão do contato com a terra. Ó, outra aqui. Meu esposo é assim. Exatamente. Então, o homem ele tem muito isso, né? E a estrutura dele, a densidade óssea dele, a capacidade pulmonar dele, que é para correr atrás do javaporco, porque eu não consigo correr atrás de um javaporco, gente. Então, ele tem maior capacidade pulmonar de receber mais oxigênio. O coração do homem é um coração até maior para conseguir bombear mais sangue para passar para as extremidades. Você vê até mesmo o órgão masculino, o órgão feminino, o órgão masculino, para poder criar, para poder trazer a vida, ele precisa estar ereto, ele precisa estar rígido. O homem, ele lança semente e ele dá uma direção. A mulher, ela precisa, para poder criar, para poder gerar, ela precisa estar relaxada. Ela precisa estar tranquila, ela precisa estar segura. E o que que ela faz? Justamente esse movimento, né? Para criar, a mulher precisa fazer isso aqui, ela precisa receber. O homem, para criar, ele precisa fazer isso aqui, ó. Ele precisa lançar. E o homem precisa ser firme. E esse simbolismo, a biologia e a alma, e o espírito, e o propósito, está tudo ligado. A nossa forma, gente, isso é tão maravilhoso, porque Deus ele fez tudo dentro de uma harmonia e de uma lógica que a nossa forma, ela vai revelar a função. A nossa função, enquanto também o meu papel de mulher e o meu psicológico, ele precisa seguir isso, e o homem também a estrutura dele e o psicológico precisa seguir. Aí você vê, novamente, estamos falando de operação de Jezabel, o sistema Jezabel, de tentar, inclusive, distorcer a nossa estrutura física. Tentar distorcer a estrutura física, porque Deus, ele criou a estrutura da família de maneira que haja complementariedade, certo? Então, o homem, de fato, ele precisa ser mais firme. A mulher, de fato, ela precisa ser mais acolhedora. O homem, de fato, ele precisa fazer esse movimento fora da casa, fora do lar. A mulher, de fato, ela precisa fazer esse movimento de trazer para o lar. Então, o homem, ele quer sair e a mulher tem que criar uma estrutura para fazê-lo querer voltar. E esse movimento é necessário, essa dinâmica fluida do sair e do voltar é importante que a criança esteja inserida ali. Então, quando falta o dinamismo do homem com a firmeza, aqui, a estrutura masculina, ela traz proteção, direção, firmeza, ação. Hã? A estrutura feminina, ela traz nutrição, acolhimento, introspecção. A mulher, ela precisa ter esses elementos mais forjados. Então, ela está mais voltada de fato para o lar. A mulher sabe, ela edifica o lar. Então, quando falta isso, quando está descompensado, nós começamos a ver que aquele ser humano que está sendo criado, que está sendo ensinado, discipulado, os primeiros discipuladores nossos são os nossos pais. E quando nós não temos esse simbolismo bem harmônico estabelecido, nós sentimos, a nossa alma, ela começa a ter também uma certa desarmonia e desequilíbrio. Então, nós vemos pessoas que, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande dessa segurança para ação.
Às vezes é uma falta da presença masculina. Eu atendo muitos casos, né? E essa semana mesmo, vou dar um exemplo recente. Se a gente for trazer exemplo, é o que não falta. Mas eu estava atendendo um casal que a mulher, ela é muito mandona, né? E o homem é muito passivo. E aí, quando eu vou falar com o homem, e por mais que ele seja um homem extremamente acolhedor, um homem até trabalhador, mas com muita dificuldade de se posicionar e com muita dificuldade de avançar. Então, ele trabalha, mas uma dificuldade muito grande de avançar. Ele foi criado apenas pela mãe. Apenas teve figura da mãe. Então, toda vez que ele tem que fazer esse movimento de ir, de se lançar, toda vez que ele tem que fazer esse movimento de ação, é extremamente difícil para ele. Porque, por mais que a mãe seja uma figura muito honesta, muito correta, inclusive extremamente trabalhadora, não teve a figura do masculino. Então, isso vai, de fato, provocar interferências. Então, é interessante a gente começar a pensar. Poxa, será que eu tenho dificuldade de romper em algumas coisas? Será que eu começo a crescer e daqui a pouco eu começo a me retrair, eu fico insegura? Porque o pai, ele dá um destino. O pai, ele lança. Então, às vezes, eu até avança, 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 mas chega num ponto que eu começo a ficar com medo e eu começo a retroceder. Porque eu preciso continuamente ter essa figura dentro de mim que vai me lançando, que vai me lançando, que vai me lançando, me dando destino. A gente é uma figura dinâmica, esse dinamismo que está sempre indo para o próximo, de glória em glória. O Senhor sempre vai dar uma missão para nós. E a figura feminina? A gente observa muito que mulheres que são muito distorcidas nessa figura do feminino começa a ter problemas de comunicação. Porque é o parar para sentir, para se analisar, para processar. Então, às vezes a gente vê pessoas que elas têm uma língua muito comprida e não tem muito filtro para falar as coisas e muitas vezes cometem sincericídios. Aí, às vezes a gente vê que é uma distorção. Tem gente perguntando: "Ai, com Jesus Cristo, né? Para romper." Exatamente. Mas calma aí, nós estamos falando o que que é uma distorção do masculino e do feminino, que o inimigo vai se aproveitando disso, vai moldando, mas nós temos a palavra. Lembra aquilo que a gente falou? O que traz vida para nós é a palavra. Ai, Bárbara, e se alguém nascesse num ambiente perfeito, pais e mães perfeitos, não teria problema. Queridos, nós não somos comunistas, a gente não acredita nisso, né? Tudo bom? Não existe um ambiente perfeito. Não é isso o projeto comunista revolucionário? Vamos criar o paraíso aqui na Terra? Imagine all the people, todo mundo dando as mãos e cantando juntos. Um mundo sem mal, porque na verdade, né, aquela filosofia russoriana, que o bom selvagem, mas as instituições que vão corrompendo. Então eles criam projetos revolucionários, porque nós vamos criar instituições perfeitas, para que o mundo seja perfeito. Vamos criar o futuro escatológico aqui na Terra. Hum. Não é desse jeito. Por quê? Por causa do pecado original, por causa da queda. E por causa da queda, o nosso ego, ele é um ego extremamente problemático. E quando a gente começa a ver hoje, existem muitos movimentos modernos, esse é um movimento moderno na psicologia que fala sobre autoestima. Pessoal, vamos trabalhar autoestima. Galera, a gente precisa desenvolver autoestima. Gente, olha só, eu não conheço vocês, não sei quem está no grupo, eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém, a profissão de ninguém. Por que que eu estou fazendo essa introdução? Porque às vezes, quando eu começo a questionar certos conceitos da psicologia, tem gente que fica ofendido. Parece que eu tô questionando a pessoa, parece que eu tô ofendendo a pessoa. E, queridos, eu sou psicóloga, eu odeio esse termo, mas se tem alguém que está no lugar de fala, eu odeio esse termo, lugar de fala, mas eu estou no lugar de fala, eu sou psicóloga, eu posso questionar a psicologia à vontade.
Mas a grande questão é que eu percebo que quando eu começo, até no meio das próprias psicólogas, a questionar abordagem, e eu questiono todas as abordagens, como eu falei, eu questiono o DSM, eu questiono conceitos modernos, tem gente que fica ofendida. E aí eu me pergunto, por que que fica ofendido? Porque eu estou mexendo no ídolo, né? Porque se eu não tivesse mexendo no ídolo, exatamente, tem pessoas que fazem da profissão um ídolo. Se eu não tivesse mexendo no ídolo, não ficaria ofendido. Tem gente que vira para mim e fala assim: Bárbara, eu não gosto da psicologia, eu acho que não deveria existir psicólogo, não sei o que. Eu falei assim: minha filha, às vezes eu também penso isso, mas às vezes não, mas às vezes eu também penso isso. Porque eu entendo que em muitos aspectos existem muitas ferramentas de engano, e dentro de todas as abordagens da psicologia, tem elementos perversos. Psicologia analítica, Jung. Quem foi que deu a cola para ele? Foi um demônio chamado Filemon. Então, Filemon aparecia para ele e falava assim: olha, a estrutura é desse jeito, o cosmo funciona dessa forma, os arquétipos, eles são estruturados dessa maneira. Então, assim, né, a psicanálise, ela foi baseada, fundamentada em 6 estudos de caso. Foram 6 casos, sendo que 4 deles foram forjados. Muita da técnica, da teoria, da abordagem que Freud criou, ele estava sob efeito de cocaína, gente. Ele estava drogadão. E ele, inclusive, estimulava o uso da cocaína. Entende? É extremamente determinista. Extremamente determinista. Ele considerava a religião uma neurose. Gente, eu tô até mudando aqui o foco. Mas voltando. Voltando. Tô aqui fazendo, tô desabafando com meus irmãos. Tô desabafando, pronto. Mas o ponto é, eu questiono sim a questão da autoestima. Por que que eu questiono? Quando é que surgiu a questão da autoestima? A autoestima é um conceito moderno. E a gente vê que até pouco tempo atrás, entendia-se que o motivo dos crimes, o motivo das pessoas fazerem abuso de drogas e tantos outros comportamentos humanos disfuncionais, perversos e malditos, não era um conceito muito baixo de si mesmo, mas o contrário, um conceito muito elevado de si mesmo. Então, deveria-se corrigir essas distorções, esses defeitos, esses vícios de caráter. Depois, hoje, a nossa estrutura pedagógica, o nosso sistema prisional, a psicoeducação hoje, as teorias de desenvolvimento e intervenção, a maioria toma como fundamento que a maior parte dos comportamentos distorcidos e disfuncionais vem porque as pessoas, na verdade, têm baixa autoestima, gente. A gente tem que animar as pessoas. A gente tem que fazer as pessoas acreditarem mais nelas. Pensarem muito bem sobre si mesmo. Pensarem melhor a respeito de si mesmo. Porque se elas pensarem bastante sobre si e como elas conquistaram coisas boas, como elas são boas pessoas, opa, como elas são boas pessoas, nós vamos extinguir comportamentos negativos. Então veja como esse conceito da autoestima é um conceito que, se a gente não tomar muito cuidado, a gente vai, na verdade, alimentar a soberba, o senso de superioridade, a rebeldia. Observe pessoas que tentam muito ficar elevando a nossa autoestima. Muitas vezes tem um perfil bajulador, ou muitas vezes tem um perfil manipulador. E aí a gente já tá vendo a Jezinha ali por trás, falando assim: vem, caminha comigo, vamos andar juntas, vamos conquistar o mundo. Vamos governar a nossa vida e governar quem está perto da gente, né? Então, são mecanismos de manipulação. Podemos aprender com Paulo, então, o que que nós precisamos trabalhar em nós. Vamos aprender na palavra. A palavra ensina sobre personalidade. A palavra ensina sobre o ego. A palavra traz um conceito de self. Claro, cada um vai dar um nome, cada abordagem. Ah, psique, a self, as instâncias da nossa estrutura, né, interna.
Mas vamos ver. E Timothy Keller, ele fala sobre isso que eu achei fantástico. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 4. Quem tiver aí com a Bíblia, vai ser legal para gente, para acompanhar, né? Vejam bem, nós estamos falando, então eu entrei no conceito de autoestima, o conceito de autoestima baixa. Uma das primeiras emoções que nós sentimos com o pecado original, houve a queda, né? Adão e Eva pecaram. Uma das primeiras coisas que entra na fenomenologia humana foi a vergonha, certo? Eles sentiram vergonha. O mecanismo que Jezabel trabalha muito nas pessoas é um conceito que a gente pode chamar de temor dos homens. Muitas vezes eu quero que vocês escrevam aí algumas perguntas para vocês começarem a meditar a respeito disso, para vocês se perguntarem e sujeitarem ao Espírito Santo de Deus. Porque que isso aqui não seja só uma aula, mas que esses encontros que vocês estão tendo e que eu estou aqui participando e que nós estamos recebendo do Senhor, que eles sejam ministrações para de fato trazer cura e libertação para nós. Nós já estamos cheios de conhecimento. Nós temos acesso a muitas informações. E tem um lado positivo e também, mas também tem um lado negativo, se a gente não tomar muito cuidado em não trazer isso que Deus está trazendo, tá mostrando para nós, para se tornar entranhado e modificar, quebrar padrões, sermos penetrados pela palavra. A gente precisa disso. Então, se perguntem assim: será que às vezes eu tenho uma sensação de que eu sou um impostor? E eu tenho medo, assim, de alguém me descobrir. Isso é uma coisa que falam muito. Eu tenho muito medo de chegar um momento, as pessoas me elogiarem, as pessoas falarem que eu sou, mas chegar uma hora e as pessoas perceberem que eu não sou nada disso. Será que eu me preocupo demais com a opinião dos outros? Se os outros estão achando que eu sou legal, se os outros estão achando que eu sou capaz, se os outros estão achando que eu sou competente, ou se eu sou uma pessoa que falo muito assim, não, o que importa é o que eu penso. O que importa é o que eu penso a respeito de mim mesmo, que a gente já descamba de novo no conceito da autoestima. Então, esse temor ao homem, o que que é temer os homens? Temer os homens significa ser controlado por eles de alguma forma, pela opinião deles a nosso respeito, de alguma forma. Nós tememos o homem quando, de alguma forma, o nosso senso de identidade está muito atrelado com o que vão pensar ao nosso respeito. A vergonha é um sentimento que todos nós já sentimos. Eu vou falar e o que que vão pensar? Ai, Jesus. Agora eu vou conhecer gente nova. A vergonha. E o inimigo pega muito a gente na vergonha, tá? Tanto que a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino. Por que que os tímidos não herdarão o reino? Porque nós estamos falando do temor aos homens, tá? E o temor aos homens nós podemos chamar de, quando se trata de adolescente, a gente usa na psicologia o termo pressão social. A gente pode usar também o termo, em inglês é people pleaser, que não tem muito bem a tradução em português, mas é uma coisa assim, pessoas que querem agradar sempre os outros. Essa necessidade de agradar, o medo de dizer não. Se eu disser não, o que que vão pensar a respeito de mim? Eu fico ansioso, então eu vou aceitando tudo, eu vou me assoberbando. Um outro termo que a gente usa para vergonha, para essa vergonha, é codependência. Então, Satanás ele vai se aproveitar demais esse senso de vergonha para poder manipular-nos. Então, como é que eu troco? Como é que eu sou liberta disso? Substituir através da palavra o temor dos homens pelo temor a quem? O Senhor. Se eu temo o Senhor, eu faço o que precisa ser feito.
Se eu temo o Senhor, eu me mantenho no processo, no projeto. Se eu temo o Senhor, eu me mantenho no caminho. Porque quem eu temo vai me controlar. Quem eu temo vai me condicionar. Então, aquelas áreas que nós tememos os homens, elas estão muito abertas para que Jezabel comece a nos controlar e nos manipular. E às vezes usa pessoas ali fazendo solicitações, nos conduzindo de um lado para o outro. Até pessoas que são muito manipuladoras, elas temem os outros. Por quê? Porque elas são extremamente sensíveis à opinião que os outros têm a respeito dela. Hum? Então, e realmente é isso, ó, verdade simples e profunda. Às vezes a gente quer, né? Ela vai trazer a sacada que eu nunca ouvi. Gente, se eu trouxer alguma coisa aqui que vocês nunca ouviram, é engano, é gnosticismo. Igual Paulo falou assim, Colossenses. Não vamos ir a alguma coisa além do que está escrito, né? Eu não tenho conhecimento aqui que não está aqui na palavra que eu vou trazer para vocês que vai, o nome disso é feitiçaria. O nome disso é filosofia maldita do gnosticismo. Então, a gente precisa aplicar a palavra precisamente, a manifestação do Espírito do Senhor, dos sete Espíritos do Senhor. Um deles é temor do Senhor. Esse foi o Espírito que veio sobre Jesus para que ele pudesse cumprir a missão. E é tão forte essa liberdade que Jesus tinha dos homens, de não temer os homens, mas de temer a Deus, que você vê em João 13, antes da Páscoa, como em todo aquele cenário de comunhão, da última ceia, que Jesus vai lava os pés dos seus discípulos. E ali ele já sabia que um ia traí-lo. Ele lavou os pés de um homem que ia traí-lo. Logo em seguida, Pedro vira para ele, pergunta para onde ele vai, e Pedro diz que iria morrer por ele e fala assim: Cara, você não vai morrer por mim, tu vai me trair, tu vai me negar 3 vezes. Então, mesmo naquele momento em que o Senhor estava para ser traído, ele estava no caminho de dar a vida por esses homens, e foi um dos atos de maior humildade ele pegar e lavar os pés do discípulo, ceando com o seu traidor, né? Lavou o pé do seu traidor. Olha como está completamente atrelada a identidade dele ao Senhor e a fazer o que tem que ser feito por amor e por um profundo senso de self, de quem ele era, uma personalidade perfeita, completa, não manipulável. Impressionante. Jesus, inclusive, tinha poder para expulsar o demônio, porque diz que depois que Judas pega o pão, Satanás entra nele. Jesus tinha o poder de expulsar o demônio. Sai. O ministério dele foi expulsando o demônio para tudo quanto é lado, mas ele não expulsou, porque fazia parte do plano perfeito do Senhor. As escrituras precisavam se cumprir. E ali poderia ter oportunidade do coração ficar ferido, mas um coração ferido, manipulável, não cumpre propósito. Um crente, o apóstolo José, meu apóstolo José, fala muito isso. Crente não pode se dar o direito de ficar magoado, viu? Ninguém pode ficar direito. Foi traído, foi decepcionado. A gente dói demais, né? Quem nunca foi traído? Já foi traído. Terrível. A gente chora, fica mal, mas chora nos pés do Senhor. Busca cura no Senhor, certo? Então a gente não pode sair desse caminho. Então vamos lá em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, para a gente entender então com o que é esse senso de self que mantém a gente no caminho. É, assim, pois, gente, deixa eu só avisar. Oi, Neves, eu tô dando uma aula aqui. Beijo. Porque tá insistindo, gente, eu tenho que avisar, senão vai ficar aqui até terminar a aula. Olha só, 1 Coríntios 4. Assim, pois, importa que todos nós considerem como ministro de Cristo encarregado dos mistérios de Deus. Ora, além disso, não, vamos lá, quem tiver aí com Bíblia,
É interessante essa palavra, assim, para marcar, eu vou marcar aqui, ó. Assim, pois, importa. Essa palavra merece destaque. Importa que todos nos considerem como ministro de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. Todos devem nos considerar ministros de... Isso importa, que nos considerem encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Perdão, gente, eu não falei o versículo. Versículo 1. A gente vai até o 7. A gente vai até o 7. Então, aqui está dizendo que importa que nos considerem ministros de Cristo e que nós somos encarregados do mistério e que requer que a gente seja encontrado fiel, que a gente se mantenha na vocação e no propósito. Aí olha já o que ele diz no 3. Mas a mim pouco importa. Então ele primeiro começa a falar o que importa, que as pessoas vejam que a gente está se mantendo fiel no ministério, na vocação, no propósito que Deus nos deu. Eu estou aqui em 1 Coríntios 4 e agora eu estou indo para o versículo 3. Mas a mim pouco importa. Agora ele vai falar uma coisa que não importa, tá? Ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano. Então não importa ser julgado por vocês. Ele não está dizendo assim, não importa vocês. Ele não importa o julgamento que vocês fazem a respeito da minha vida. Ah, é. Então o que importa é o que a gente pensa sobre a nossa vida. Amém? Calma aí, calma aí. Olha o que que ele fala. Nem eu julgo a mim mesmo. Ah, então aqui não importa o que os outros pensam, não importa o que eu penso. Então não importa o que a gente pensa também. Ai, pensa que você é incrível, que você é a florzinha de Jesus, que você é a luz que ilumina o mundo. Somos luz que ilumina o mundo, somos, por causa dele. Mas vejam bem, o que ele está dizendo, para mim pouco importa ser julgado por vocês, por tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Porque às vezes a pessoa está fazendo um banho de besteira e a consciência está boa. A nossa consciência muitas vezes vai trazer engano. Aposto, e o Timothy Keller ele traz esse exemplo, que Rita estava muito em paz com a consciência dele. O que eu estou fazendo é um projeto megalomaníaco que eu mereço dominar o mundo, eu mereço conquistar o mundo. Uma mania de grandiosidade que os outros são considerados inferiores e alguns merecem morrer pelo meu projeto. Então, o que ele diz? Quem me julga é o Senhor. Então, olha o que que nós estávamos conversando: temor a Deus. O que importa é Deus. E isso na completude do que o Senhor pensa, na dimensão do amor, da justiça, do juízo, na dimensão do consolo do Senhor, mas na dimensão também da exortação, do confronto e da disciplina do Senhor. Então importa a completude do Senhor, não importa o que eu penso. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito. Para que, ó, eu continuo no versículo 6. Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Estar ali se importando muito, temendo o homem, enche o coração ou nos mantém no lugar do orgulho, ok? Nos mantém no lugar do orgulho. E o orgulho é essencialmente competitivo. O orgulho ele compete e o orgulho ele traz vanglória. Agora, olha os dois conceitos sendo trazidos aqui por Paulo
E aqui ele está explicando a estrutura natural do ego humano. Ele não falou só para que o coração não se enche de orgulho, ele continuou a favor de um em prejuízo do outro. Porque se você for ver, até o início da carta de Paulo, ele está falando assim, gente, tem gente que está falando assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E isso está trazendo divisão na igreja. Eles estão usando os seus contatos, os seus relacionamentos com as autoridades simplesmente para poder se posicionarem também e usarem de vanglória, para se aproveitarem. Como eu chegar a falar, o apóstolo Éder, né? Chegar aqui e falar assim: olha, eu sou o principal discípulo do apóstolo José, eu sou o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda do apóstolo José, então vocês têm que me ouvir. E esse tipo de coisa. Então, o que que está dizendo aqui? Para! O orgulho está sendo motivo de divisão e está sendo motivo de contenda. O orgulho vai ser essencialmente competitivo, né? As pessoas elas se orgulham não por serem, sei lá, bonitas, inteligentes, legais, mas por serem mais bonitas, por serem mais inteligentes, por serem mais legais. Porque às vezes você chega, sei lá, vamos supor, você chega uma pessoa, ah, você é bonita, mas fulana é mais bonita. Parece a história da Branca de Neve, né? Aquela história da bruxa. Olha como se torna uma bruxa. E ali é Jezabel, ali é Jezinha pura, que tá olhando no espelho com orgulho e com vanglória. E aí o espelho vira e ainda provoca. Aperta ali no ponto dela e fala assim: Você é muito bonita, mas tem uma que é mais bonita que você. E aí Jezabel fica indignada e faz um decreto de morte, certo? Então o orgulho, ele nos leva para este lugar da vanglória. E aí diz: Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? Quem é você para ser chato? Olha só, quem é que faz você se sobressair? O que dom, que talento que você tem que você não recebeu do céu? A palavra de Deus diz que todas as coisas boas que nós recebemos foi dado pelo Pai da glória. E diz: E se o recebeu, por que se gloria? Como se não tivesse recebido. Então aqui, Paulo tá mexendo com a autoestima da galera? Paulo tá falando assim: vamos, gente! Vocês são incríveis, cada um é bom do seu jeito, cada um é maravilhoso. Não. Ele tá falando o seguinte: parem com isso. Parem de olhar para vocês mesmos. Parem de olhar para o ego de vocês. Parem de querer inflar o ego de vocês. Paulo, ele era um homem com um currículo impressionante, extremamente articulado, um acadêmico, muito influente, muito estável, muito bem-sucedido. Quando nós vamos ali na palavra, em Filipenses, nós vemos que ele considerou todas as coisas como refúgio, por causa da supremacia do conhecimento do Senhor. Então, ele entendia que para ele ser curado, ele não podia se importar com o que os outros pensavam ou ele mesmo pensava. Ele precisava se encher do temor do Senhor. E aí a gente precisa se perguntar se nós precisamos mais das pessoas do que as amamos. Se nós não precisamos tanto, mas simplesmente amamos, e ao invés de olhar para elas buscando como é que a gente pode se posicionar ou competir, mas a gente começar a se perguntar como é que eu posso ser útil para essa pessoa, Senhor? Lembrem-se de Cristo, ele foi lá, pegou a toalha, colocou na cintura e foi lavar os pés dos discípulos e falou: Se eu não fizer isso, vocês não vão ter parte comigo. Então, nós precisamos aperfeiçoar o nosso amor pelas pessoas, fundamentados no temor do Senhor. Timothy Keller ele traz esse conceito de que o ego ele é vazio, só que ele é inflado. Ele é inflado. Por ele ser muito inflado, só que ele é cheio de ar. Esse ego inflado, ele é vazio. O núcleo dele não tem nada. Não tem nada. E ele é
como eu falei, por ser muito inflado, ele é dolorido. Dolorido porque está quase como um fole, está quase explodindo. Ele diz que ele é também frágil. Qualquer coisa pode destruí-lo. Então, o que que nós temos que fazer com este ego que está inflado? O ego que está inflado e é vazio por dentro sempre vai olhar ao redor para procurar coisas para encher. Só que como o ego, ele foi feito para estar na cruz e encher de Deus e encher da palavra, como ele foi feito dessa forma, ele estando vazio, travou? Alguém fala comigo? Não. Ah, ótimo. Fui eu que travei. Sempre, sempre quem tá ali com esse ego vazio e inflado vai procurar alguma coisa para encher. Só que vocês concordam comigo que esse espaço que foi feito para ser preenchido por Deus e ser preenchido pela palavra, mesmo que você coloque tudo ali dentro, as coisas vão ficar chacoalhando lá, nada vai preencher. Então essa pessoa, ela vai estar sempre procurando validação, ela vai estar sempre procurando reconhecimento. Sabe qual é o nome disso? Narcisismo de grandiosidade. As pessoas não falam narcisista e falam assim, o narcisista, ao mesmo tempo que ele tem um grande senso de superioridade, ele é vazio por dentro? É verdade. As coisas estão ali chacoalhando. E outra coisa, mas por que que ele continuamente está querendo reconhecimento, está querendo validação, está querendo aparecer? Todas as coisas são sobre ele. Por que que continuamente está fazendo isso? Justamente porque ele precisa, como um buraco negro, tá sempre enchendo, tá sempre enchendo, tá sempre enchendo, tá sempre enchendo e nunca é suficiente. E ele é dolorido, porque ele está inchado. O narcisista, ele vai ser um buraco negro mesmo. Abre-se um portal nele e observe que pessoas que são muito voltadas à vanglória, à necessidade de validação, a ficar provocando os outros, tentando tirar a pessoa do eixo, trazendo desestabilidade, porque gosta de ver que provoca um movimento no outro, essas pessoas elas se tornam sugadores energéticos, sugadores emocionais. Então, muitas vezes a gente sai completamente drenado, e anulado e aniquilado dessas relações, porque eles sugam também partes da nossa alma, tá? Relacionamento com pessoas assim acaba fazendo com que nós sejamos sugados, ou se nós somos pessoas assim. Outro ponto, o narcisismo, ele também pode ser voltado para o vitimismo. Porque lembra aquilo que nós falamos que o ego fica dolorido? Pensa bem, nós só lembramos de uma parte do nosso corpo quando está doendo. Eu tenho um estômago aqui. Eu só lembro dele porque ele faz muito barulho e porque às vezes dói. Então, quando meu estômago dói, nossa, eu lembro que eu tenho um estômago. Mas se não tiver doendo, eu não vou lembrar, certo? Então, eu quero que a gente pense no ego como um órgão interno. Se tá doendo muito, é porque ele tá doente. É porque tem um problema com ele. Não é um problema nos outros. É um problema com ele. Então, a pessoa que ela tá ali naquele pensamento vitimista, tá toda hora doendo, é tudo injusto, tudo que acontece comigo, eu tô sendo perseguido e sou hipersensível, é porque o meu ego, ele está muito inflado, ele tá muito cheio. Então, por conta disso, ele está dolorido. Ele não foi feito para ficar dessa forma. E o processo de discipulado e de educação, voltando ali no início da nossa conversa, porque eu vou ter que encerrar a aula, quando a gente volta ali na nossa criação, no desenvolvimento infantil, os pais, eles precisam dar esse equilíbrio. Porque se você protege o ego do seu filho e da sua filha, e você fala o tanto que ele é incrível, vai nascer um narcisistinha, um tiraninha, que sempre quer mandar nos outros.
e acha que o umbigo é o centro do mundo e que todos devem servi-lo, ego inflado. Não, você não pode brigar com meu filho. Não, você não pode chamar atenção. Passei por uma situação que eu fui chamar a atenção num contexto, e eu estava nessa posição de chamar a atenção de um adolescente. O pai ficou chateado, ficou incomodado, porque estava sendo chamada a atenção, porque este jovem estava descumprindo uma regra. Mas o meu filho, ele é uma exceção. Ele é uma exceção, não é? Porque ele é. O Enzo é tão especial. Ele é tão especial. Meu filho, ninguém pode tocar nele. Gente, que perigo. Olha o que está sendo feito. Mais para frente a gente vai ter outra oportunidade. Eu vou falar sobre a castração. Sobre a castração, como Jezabel faz isso. E como faz isso, não só, mas enquanto um sistema, inclusive, até político, um sistema de domínio para poder enfraquecer os homens, para não ter destino, para não ter direção, para não ter proteção, exaltando um feminino distorcido, né? Faz isso. Então, se falta esse não, a disciplina, a correção, se torna um narcisista grandioso. Agora, se falta o amor, o olhar, a entrega, a renúncia, se torna um narcisista oculto, uma vítima da sociedade, foi muito negligenciado. Se excede também nisso aqui, o abuso, a violência, se torna um rebelde, revoltado, também grandioso, mas revoltado, certo? Então, nós precisamos disso. Tem uma frase do Viktor Frankl que é o seguinte: a personalidade madura, eu tô parafraseando, tá? Mas algo como a personalidade madura que traz amadurecimento no outro. Nós temos a responsabilidade de sermos maduras. Nós temos a responsabilidade de desenvolvermos a nossa personalidade à luz das Escrituras. Não sei se alguns de vocês leram o Salmo 119, depois leiam. É impressionante isso aqui. É impressionante. Quanta sabedoria no Salmo 119. Em toda a palavra, é evidente. Mas eu digo que nós encontramos, como o irmão falou, o equilíbrio. Mas o que que é o equilíbrio? Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Não segundo o critério padrão do homem, segundo a palavra do Senhor. Porque para o mundo nós sempre seremos extremistas, radicais, fundamentalistas, fascistas, né? Para o mundo nós seremos. Mas, aleluia, porque nós precisamos ser perseguidos. A palavra de Deus diz que nós não somos melhores do que o mestre. Nós seremos perseguidos por causa da escritura, por causa da verdade. A verdade é a força motriz que move o mundo e que move as nossas vidas. E nós sabemos que a verdade é Jesus e Ele é a palavra encarnada. Então não podemos negociar, certo? Então, amém. Meus queridos, minhas queridas, hoje eu queria trazer essa palavra para vocês. Eu não vou conseguir continuar mais, eu vou ter que fazer os atendimentos. A Péder, tá aí, a P, saiu. Eu não sei o que que eu faço sem uma Péder aqui, gente. Como é que ele faz, gente? Eu tô aqui, eu não tô fora, não. Eu tava ouvindo aqui. Amém, a P. Mas vai abrir para a questão Posso, do. posso, posso abrir. Mas semana que vem a gente vai fazer mais Entendi. aula. Mas você quer fechar aqui e deixar um ajuntadão ou quer fechar tudo isso aqui? Vamos tirar duas dúvidas. Eu só estou preocupada por causa do horário, mas a gente pode ver duas perguntinhas. Tá bom? Então vamos lá. Pergunte. Não fiquem tímidos. Na verdade, o pessoal já foi perguntando pelo jeito, tava lendo aqui.
Ó, tem gente que diz que já perguntou. A Rose já perguntou. A Vamos Rose lá. perguntou. Ver. Cadê? Vamos pegar a pergunta da Rose. Eu estou pegando aqui. Rose, Rose, Rose. Cadê tu, minha querida? Tô tentando achar aqui ainda. Peraí. Ó, tem umas perguntas aqui. Aqui. Tá, Posso ler, então? Vamos lá. perfeito. Então, profundo, pesquisa pode. Deixa eu só pegar. A Rose já perguntou. Bom bom no telefone. É, essas são perguntas mais pessoais. Vamos lá. Profundo no estudo, fiscaliza. O nome do exame que testifica os parasitas. Nós herdamos os traumas dos pais? Primeira pergunta, que pode ser. Outra, há um atendimento online, né? Aí depois pega. Entra, eu creio que no Instagram, né? Que aí você já vê a questão de atendimentos e tudo. Tem, tem lá, tem todas essas informações, gente, essa questão de atendimento, de contato, tá? Então, entre no Instagram dela. É, aqui a Rose. Sobre a emoção do começo, sobre ira me interessa. Beleza, então eu creio que essas algumas dúvidas aí já não são mais dúvidas, podem ser, na verdade, temas que você pode fazer como uma síntese, né? Depois, por exemplo, a Ah, respeito da ira, vou anotar aqui, senão, meu filho, é, desliguei o computador, desliguei a cabeça, já fui fazer outra coisa. Deixa eu ir lá. olha Tá. aqui, ó, eu tenho duas filhas narcisistas dos dois tipos. Será que somos nós, os pais, o culpado? É para responder essa aí, EP? Não sei, tá? É uma pergunta aqui. E aí Olha tem. só. Eu só tô lendo, vou ler tudo aqui, aí você decide o que você vai responder. Vamos lá. Quando o líder apresenta espectro narcisista grandioso, como sobreviver nesse ambiente espiritual? Então ele está falando de uma liderança. Dois, aí ele fala a questão da ira, né? Se você quiser depois tecer um estudo sobre isso. A questão dos filhos narcisistas. Os pais são culpados. Um outro, como identificar uma criança narcisista no oculto? Eu creio que é, é, essas perguntas são relevantes, né? Se você quiser responder. Tá. O que que acontece? Todos nós, até certo ponto, somos narcisistas. E a gente sabe disso por quê? Porque quantos dos nossos comportamentos a gente não faz movido, por exemplo, o que que vão pensar de mim? Eu quero que me reconheçam, precisando da validação. Então, o tempo inteiro a gente precisa ir para a cruz. Porque é uma estrutura dinâmica, você não resolve uma vez e está acabado. Quantos dias que nós passamos sem pensar, ai, fulano mexeu comigo, fulano não me reconhece, ou sentimos que fomos inferiorizadas de alguma forma. Esse é o tempo inteiro a gente pensando na gente, como as pessoas estão nos afetando, como as pessoas estão interferindo no meu self, na minha autopercepção, tá? Então, assim, o tempo inteiro, esse nível que Paulo chegou é onde a gente tem que chegar. Mas é extremamente desafiador, e a cruz é o caminho do quebrantamento e do arrependimento. E toda criança nasce narcisista. Toda criança quer fazer o que ela quer fazer na hora que ela quer fazer, do jeito que ela quer fazer, quer mandar. Então, cabe aos pais estarem ali modulando. Existem ambientes que, sim, facilitam a expressão, a permanência e o crescimento de comportamento narcisista. Com certeza. E aí a gente tem que pensar, eu não sei como é que é a dinâmica aí, mas estou sendo extremamente permissiva? Ou estou sendo extremamente, vamos colocar o seguinte, eu estou sendo vitimista? Porque às vezes tem pais que são assim, você só traz problema para mim, você me persegue, você é injusto comigo. E tenho.
essa visão, a mãe e o pai, que eles em si são vitimistas demais, e que as coisas no trabalho, vai falar do trabalho e fala assim: Fulano me persegue no trabalho. Eu sou a pessoa que faz o melhor trabalho, mas ninguém me reconhece. Todo o ambiente que tá o injustiçado, a injustiçada, a conversa, a comunicação é sempre carregado disso. Os outros, e os outros isso, e eu aquilo. Então, esses ambientes, eles acabam facilitando, porque a criança está absorvendo, ela está aprendendo. Se tudo é problema. Você quer ver um exemplo bobo, mas é um exemplo bem simplesinho? Eu estava no mercado, estava lá com meu esposo, a gente estava fazendo compras. E aí tinha uma criança que estava correndo para um lado para o outro e ela botou a mão num negocinho que a mãe já tinha dito várias vezes para não colocar, porque ia prender. Então a mãe foi lá e tirou. Não. Aí o filho foi lá e fez. Não. Aí o filho foi lá e fez. Aí sabe o que aconteceu? Machucou o dedo. A avó estava lá. Ao invés dela aproveitar o ensejo para ensinar sobre limites e sobre obediência, sabe o que ela fez? Ela falou assim: Não, fulano, não, para com isso, tá vendo? Aí depois começou a bater no ferro, fala assim: Bobo, olha o que que você fez, olha o que que você fez com fulaninho, seu bobo, seu bobo. Tava batendo no ferro, chamando o ferro de bobo. Entenderam? Então essas coisas vão contribuindo, ao invés de falar assim: Meu filho, foi sua culpa. Se você colocar o dedo aí, vai machucar de novo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa super proteção. Essa superproteção acaba deformando a gente, né? É, enfim, eu creio que mais alguma coisa, Pedro? Você jogou algumas Então, coisas, mas eu respondi eu essa do. creio que a maioria estava com a questão mesmo ligado a pais e mães, né? Essa questão, até eu digo da minha ótica agora bíblica, o apóstolo Paulo, ele pontua algo, acho que em Timóteo, que ele diz o seguinte: os últimos tempos seriam tempos muito difíceis, seriam tempos onde as pessoas seriam amantes de si mesmo, jactanciosas, seriam desobedientes aos pais, irreverentes, né, a Deus. E o que eu entendo, ou o que eu vejo nesse sentido, é que existe esse narcisismo já cultural. Existe o narcisismo como patologia, existe o narcisismo como biologia, porque toda a característica de Leviatã, que é o orgulho, que é o amar a si mesmo acima de tudo, não era amar a Deus acima de tudo, é amar a si mesmo acima de tudo. E agora existe a cultura narcisista. Então, eu, como pegando o gancho que você disse, eu acredito que hoje muitas coisas já não é só patologia, já é cultura. Todos nós temos a cultura narcísica, porque nós estamos aprendendo esse negócio. Se valorize, se ame, se aceite, tem um cunho bom, porque estamos vivendo uma característica muito de ataques nas emoções, então a gente precisa elevar um pouquinho a nossa autoestima, mas ao mesmo tempo nós estamos insuflando, né, que essa semana inteira a gente tá trabalhando sobre isso, sobre esses enganos que estão vindo sobre nós, a cultura do engano, que aí vai dizer, ó, você pode, você consegue, que no final de tudo isso levante o Cristo que existe dentro de você. E Perfeito. é aquele negócio, a resposta de tudo que você precisa está dentro de você. Entendeu? Quando a gente está levante a mentalidade crística que está dentro de nós. Desperte o Deus que está dentro de você. Aí entra na palavra, né, que foi colocado aqui, levante os eus, né, que é o eu sou Deus. Então, Perfeito. nesse Ah, caso, a gente vai perceber que o narcisismo hoje, como criança, como a gente já muda, poupando as crianças de tudo, já é já está embutido em tudo, né? perfeito. É, por isso que eu tomo muito cuidado. Vocês viram que eu não trouxe nem o termo patológico. Eu tomei muito cuidado. Porque é muito fácil hoje, tentador, a gente patologizar comportamentos moralmente perversos.
E aí a gente vê uma sociedade que defende o criminoso e pune a vítima, o tempo inteiro invertendo e relativizando, e romantizando e trazendo um viés muito determinista e como, poxa, ele não tem culpa de ser mal. E aí é complicado, porque se você dá se você dá um diagnóstico e você traz um aspecto patológico, aí você coloca também no caso, o bandido no lugar de vítima e você não pode punir. E a vítima, ela vai sofrendo prejuízo. Então, assim, você está dizendo, Bárbara, que não existem patologias? Eu acredito que existe, mas temos que tomar muito cuidado com esses termos. E isso que você pontuou, AP, essa questão do sistema cultural, é tão pertinente que já está entranhado, que é esse ponto que eu gostaria de até trazer na próxima aula, enquanto um sistema, uma cultura que juntou o feminismo, o progressismo, juntou o hedonismo, o niilismo e tudo isso entranhado na nossa cultura, e hoje isso é extremamente estimulado. Isso é tão pertinente que quando nós vamos aqui de novo no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, eles consideram o seguinte: eu só posso patologizar aquilo que não é tão aceito assim na cultura. Então, se nós estamos caminhando para uma cultura que cada dia mais está perversa e narcisista, daqui a pouco isso vai ser tido como padrão normal mesmo. É, Professor, eu te interrompendo aqui, uma vez eu te ouvindo e você falou algo que eu achei muito interessante. Por exemplo, a pedofilia. Pedofilia é considerado como um transtorno, mas o dia que a pedofilia se tornar legal, já para de ser transtorno. Já é um padrão comum, então já não vai ser mais um transtorno. Ou seja, aquilo que se torna aceito em uma sociedade é tirado de patologia. Patologia é tudo aquilo que não é normal, mas quando se normatiza, não é mais patológico. qual é É, o caminho que eles fazem? Eles fazem o seguinte: primeiro é tido como um desvio e uma perversão. Do desvio e perversão vai para a doença. De doença vai para comportamento aceitável. Então, o processo de você deixar de ser um desvio de perversidade passa pela patologização para normalização, aceitação e integração na sociedade. A pedofilia vai ser aceita. Até faz parte até do projeto feminista, né? Faz E parte aí, desse e projeto. aí a gente entra no final que a gente teve do estudo da semana passada, que foi exatamente isso. Veja, olha as 7 cartas da igreja em Apocalipse, o Senhor pontuando a trajetória de Jezabel. A primeira obra de Jezabel é o quê? É distanciar a gente de Jesus, ou seja, distancia da fonte. Se distancia da fonte, o Senhor diz: olha, eu tenho a favor de vocês que vocês têm discernimento e vocês repudiam as obras dos nicolaítas. Vocês repudiam a obra. Mas aí depois, quando a gente já vai ver a terceira igreja já tinha os padrões de doutrina. Então, quando a gente vai ver que na primeira igreja era uma obra, que você falou, primeiro eu repudio obra, depois isso se torna uma doutrina. E se tornou doutrina, se tornou já aceitável, ele sai, eu já estou cultuando. Então, a primeira igreja, no primeiro tempo, tinha uma obra. No terceiro tempo, a obra já se tornou uma doutrina, já é um cunho doutrinário. Então, já começa a ser aceito. Então, Jezabel, o sistema jezabélico é exatamente isso: pega um padrão distorcido de Cristo, nos distancia de Jesus, cria um padrão, esse padrão se torna normatizado, se é normatizado é aceito, se é aceito é liberado, se é liberado pode fazer, já não tem mais problema. Então, se é legal, se o mundo, ou seja, se as pessoas não têm peso de consciência, Jesus aceita. Perfeito. E esse movimento que a gente vê na nossa cultura, se afastar de Jesus é se afastar da verdade. Então, Jezabel sempre faz isso, né? Hoje, a gente não pode dizer a verdade. E o que falam a verdade sobre o mundo, sobre a estrutura, por exemplo, homem e mulher, pai e mãe, toda a estrutura criada por Deus, ela se revolta completamente.
Então ela vai e destrói o masculino, né? Destrói o homem, castra o homem, transforma o feminino numa versão distorcida do masculino e coloca os prazeres ou o sentimento, volta a atenção para o ego, esse vazio, e coloca isso como cerne de toda doutrina e de toda cultura. O que eu sinto é o que é. E isso tem que ser validado, isso tem que ser a norma agora que vai reger. Então, por que os tabus, né? E a psicanálise falava sobre isso no Totem Tabu. Queria quebrar os limites impostos da religião para estabelecer o prazer. Então, tem gente que pergunta assim, sobre a minha posição em relação à psicanálise, a psicanálise contribuiu muito para essa depravação moral que nós temos hoje. Foi uma das ferramentas para poder contribuir para o excesso da sexualização e o excesso do erotismo que entrou na nossa cultura e permissividade em relação a isso também. Sutil, né? Em forma de ciência. É verdade. Eita, Mas pô. olha, muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Obrigado aí pelo tempo. E entre no Estragão, eu sempre falo Estragão, né? Entre no Instagram da, da profeta, da psicóloga aí, né? Eu gosto de sempre puxar o lado mais divino, né? O profeta, antes da questão psicóloga, né? Porque eu creio que a intenção aqui é mais liberar uma palavra de alinhamento do que realmente só um Perfeito. conhecimento, né? Uma palavra que entra como uma espada alinhando a alma. Que o Senhor te Perfeito. abençoe, seja aí frutífera e receba as recompensas em nome de Jesus. Queridos, Amém. shalom a Obrigada. todos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau.